É uma eleição diferente, na sua opinião, Márcio, em relação às outras? Tem uma característica de luta contra a extrema-direita? Qual é a sua avaliação? É uma eleição previsível, eu acho, né? Porque a gente tinha uma característica já parecida na eleição passada. O problema, como diz o meu amigo Aldo, o Aldo Rebelo, que é até meu concorrente, é que você prepara as peças do xadrez nas eleições e põe uma pessoa de um lado e outra do outro. Mas as peças também se movem. Então você não consegue controlar todos os fatores, né? Na eleição passada houve a facada, foi um fato inusitado. Na outra eleição passada, houve o avião do Eduardo Campos que caiu, né? São fatos muito drásticos, muito relevantes. Então, a eleição está dentro do que era previsível, duas forças que no mundo todo existem, portanto não seria diferente aqui no Brasil também, que são antagônicos, que pensam de maneira diferente, dois líderes, de alguma forma populares, só que uma camada popular mais humilde, o outro uma camada popular com mais recursos, e o Bolsonaro tem o seu apio, né? Ele tem essa coisa da autenticidade, que eu falava muito na eleição passada, e as pessoas entendiam isso como se eu fosse simpático a ele. Reconhecer um adversário e as características do adversário não é um demérito, né? É ao contrário, é você ter as precauções devidas. A pessoa que não tem medo, a pessoa que é destemida absolutamente, ela não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa meio doida. Você tem que ter receios, né? Receios, se precaver. Então, eu penso que o Lula é um herói, porque nas condições pessoais dele, com a idade, com tudo que ele sofreu, com tudo que ele passou, ele tinha tudo para falar, ó, se virem aí, né? Achem um candidato e me convidem aí para a posse. Mas eu disse para ele desde o primeiro dia, quando eu fui sugerir o nome do Alckmin, primeira vez, e ele levou uns incríveis 10 segundos para concordar, eu disse a ele que ou ele seria candidato, ou nós perderíamos a eleição. Porque o Bolsonaro tem um apelo forte, ele tem uma linguagem, ele pode ser confuso, né? Ele é uma pessoa rude, rústica, mas ele tem uma linguagem que parece autêntica. A pessoa pode discordar de tudo, mas passa que ele está falando com sinceridade o que ele pensa, né? Dentro da maluquice. Então, é uma candidatura perigosa o tempo todo. E eu, desde o início, falei que a decisão ficaria por menos de 1%. 1%. Para, eventualmente, ganharmos no primeiro turno. Daí veio a lógica, que todo mundo vai entender no final. Se por acaso der certo o que eu imaginei tempos atrás, a pessoa vai falar, nossa, quem foi o gênio que inventou esse Geraldo Alckmin, né? Porque é colocar um ovo de pé. Porque o Geraldo não tem voto para buscar 15%, não é um popstar, não é uma pessoa famosa ou querida, como é a Marina, como a Erundina, como outras pessoas. Mas ele é aquele que pode trazer um pedacinho do outro lado, né? Ele estica um pouquinho a corda. É isso que nós pensamos e eu acho que a decisão será essa. Eu anotaria hoje aqui, ó, Leonardo, nós estamos hoje há 10 dias. Anota aí o número. Entre 400 e 600 mil votos será a diferença, o Lula vencerá no primeiro turno. Olha que boa previsão, então. Lula vencendo no primeiro turno com 600 mil votos de diferença, que é mais ou menos ganhar com 50,5% dos votos válidos, mais ou menos por aí. Márcio, você acha que nesse cenário há risco de conflagração no Brasil, de tentativas de golpe, ou você acha que esse risco já está superado? Acho que é zero o risco. Que tudo isso é é um pouco do folclore, né? O Bolsonaro não tem esse lastro, né? Não tem o lastro. Os militares federais, das Forças Armadas, tem que separar Forças Armadas, né? Quem são elas? 300 mil pessoas. Das 300 mil pessoas, 30 mil são oficiais. Dos 30 mil, 15 mil foram muito beneficiados. Até alguns justamente beneficiados, porque tinham salários extremamente baixos, generais, almirantes, enfim. Então, foi corretamente corrigido. Mas o grosso das Forças Armadas não teve benefício algum, né? Os praças, enfim, não teve. E, paralelo a isso, você tem 1 milhão de policiais militares, na verdade, 750 mil, mais aposentados, vai a 1 milhão e pouco, policiais militares. Esses, sim, é que são o grosso da polícia, dos militares do Brasil, as polícias militares.
E elas, então, além de não terem benefício, elas tiveram prejuízo. O Bolsonaro tirou deles um pedaço a mais da Previdência que eles não pagavam. Eles passaram a pagar um pedaço da Previdência, não criou nenhum fundo de compensação e nenhuma ajuda financeira. O presidente Lula mencionou em criar o SUS da segurança, o Sistema Único de Segurança, que eu acho muito importante, com um novo financiamento que pudesse compensar os policiais militares do Brasil inteiro por uma tarefa que eles fazem, que deveria ser uma tarefa federal, que é a apreensão de drogas, deveria ser federal, e ele pensou em criar, está pensando em criar um formato, uma nova arrecadação, que pudesse dar uma ajuda financeira para os policiais militares, o que eu acho muito bom, porque os policiais, normalmente militares, não são pessoas de filhos de gente rica. Quem faz concurso para ser policial militar, geralmente é pessoa humilde. E a gente, como tem essa tendência de posições mais sociais, mais à esquerda, a gente é empurrado para ser contra esses caras, e é um equívoco, porque a gente empurra as pessoas para o colo dessa coisa bolsonarista, que, no fundo, não beneficiou, para eles não teve benefício algum, eles só foram prejudicados, e eles ficaram lá. Agora eles foram prejudicados com o Bolsonaro, e tem medo de que, se ganhe o Lula, possam ser mais prejudicados.